Após a perda de seu filho e o sequestro de sua esposa, um humilde camponês partiu uma jornada de vingança, destruindo qualquer um que se coloque em seu caminho. Olá pessoal, hoje vamos recapitular o filme Em Nome do Rei de 2007, e qualquer semelhança com o Senhor dos Anéis é pura coincidência. E vamos para mais um resumo top! Ambientada no reino medieval de Evi, a trama segue um mago chamado Galian, que visita secretamente Muriela, a filha do mago a serviço do rei Conrad. Muriela herdou os poderes mágicos de seu pai e tem o potencial de superá-lo com o treinamento de Galian. No entanto, ao invés de treiná-la, Galian usa o pretexto de amor para gradualmente roubar de pouco em pouco seu poder. Sem perceber, Muriela está ajudando Galian a controlar os Krugs, uma raça de criaturas primitivas semelhante a animais, que antes inofensivos, agora estão se armando para uma guerra. Pai de Muriela, Merrick, afirma que apenas os deuses podem salvar o reino de Evi do que está por vir. Viajamos para a pacata e tranquila cidade rural de Stonebridge para conhecer um homem simples conhecido como Farmer, que ensina seu pequeno filho, Zep, a colher cultivos. Infelizmente, uma grave seca tem afetado sua fazenda há algum tempo, e seu amigo Norik, a figura paterna mais próxima que tem, informa que o rei está recrutando soldados. No entanto, o fazendeiro parece desinteressado e está convencido de que a chuva virá em breve. Mais tarde, ele se despede carinhosamente de seu filho e de sua esposa, Solana, que partem para o mercado local para vender os cultivos. No caminho para o mercado, o menino pergunta por que todos chamam seu pai de o fazendeiro. Sua mãe explica que Norik o encontrou quando ainda era um bebê, e na falta de um nome, os habitantes de Stonebridge o apelidaram assim. Enquanto corta lenha, o protagonista ouve sons estranhos vindos da floresta, e logo é pego de surpresa por uma gangue de Krugs. Na verdade, é o fazendeiro que o surpreende, colocando os invasores para dormir. Norik, que também enfrenta problemas em sua fazenda, recebe ajuda de Farmer, que utiliza seu bumerangue para auxiliar. Após vender os cultivos, Solana vai para a casa de seus pais e observa os Krugs se aproximando da aldeia. Farmer e Norik se dirigem para o local de Solana, enfrentando um grupo de Krugs ao longo do caminho. Ao chegarem à casa dos sogros, o protagonista descobre que sua esposa está no campanário. No caminho para lá, Farmer é interceptado por um cavaleiro de elite Krug, controlado mentalmente por Galian, que o considera um rival à altura. Enquanto isso, através de outro cavaleiro, Galian invade a casa dos sogros do fazendeiro e os assassina cruelmente. Farmer não consegue salvá-los, mas tenta proteger seu filho, enfrentando os Krugs para permitir que Zep escape. Infelizmente, o cavaleiro controlado por Galian encontra Zep, e quando o Farmer chega ao local, é apenas para enterrar o corpo de seu filho. Assim como seu cunhado, Bashan, enterra seus pais. Ao terminarem, Farmer solicita o corpo de sua esposa, mas para sua surpresa, ninguém consegue encontrá-la. Pouco depois, o rei Conrad e seus soldados chegam a Stonebridge e informam que muitos prisioneiros foram levados pelos Krugs, entre os quais pode estar Solana. Apesar disso, Farmer se recusa a se unir ao exército do rei, pois acredita que eles falharam em proteger seu próprio povo. Nesse momento, Merrick parece reconhecer o rosto de Norik, que finge não entender nada. Enquanto Farmer examina o resto do campanário queimado, Merrick lhe revela que o rei precisa de mais do que ele pode compreender. Por outro lado, o egoísta e imaturo sobrinho do rei Conrad, o Duque Fallow, permitiu que Galian tivesse acesso ao castelo para cometer suas atrocidades, na esperança de que isso lhe garantisse o trono de seu tio. No entanto, ele não esperava que o mago causasse tanto caos com os Krugs. Em vez de se desculpar, Galian pergunta se Fallow sabe algo sobre um homem conhecido como o Fazendeiro. Enquanto isso, Farmer, acompanhado por Norik e Bashan, parte em busca de sua esposa. Ao chegar em uma ponte destruída, Farmer usa uma correia como tirolesa para atravessar para o outro lado. Norik e Bashan, menos ágeis, acabam caindo no rio. Embora ambos sobrevivam, o contratempo os força a tomar uma rota alternativa e muito mais perigosa, o temido Bosque de Seitwick. Cansado do domínio do rei Conrad, Fallow solicita a Galian que acelere seu plano de conquista. Portanto, o mago se teletransporta para os aposentos de Muriel, que começa a duvidar dele e pergunta por que seu pai o despreza tanto. Irritado, Galian revela que é o único mago do reino que se recusou a servir a Merrick, e por isso o punirá tirando o que ele tem, inclusive a dignidade de sua filha. Em um acesso de raiva, Muriela o expulsa do quarto, reconhecendo que ele a tem utilizado apenas para seus próprios fins.
Durante sua jornada pela floresta de Setwick, Farmer e seus companheiros são capturados pelas vinhas das árvores, um truque das ninfas de Elora, as guardiãs da floresta. Após se libertar com seu bumerangue, Farmer explica que estão apenas de passagem e não pretendem causar problemas, então as ninfas permitem que seus companheiros também sejam libertados. Na cena seguinte, vemos Duke e Fallow fingindo ser amável com o rei Conrade durante o jantar. No entanto, pouco depois, quando Muriela tenta alertá-lo sobre Gallian, Conrade começa a sentir tonto e desmaia. Fallow também passa mal e exige explicações ao Mago Sombrio. O mago confessa que envenenou a comida, atendendo a ordem de Fallow para acelerar o processo. Embora Gallian tenha o antídoto, o Duque é forçado a jurar eterna lealdade para recebê-lo. Enquanto o rei Conrade está doente e envenenado, Merrick descobre que Fallow fugiu com 2 legiões do exército, sabendo que o incompetente Duque não poderia ter feito isso sozinho. Merrick obriga sua filha a confessar seu romance com Gallian, revelando que o mago criou um desequilíbrio de poder a seu favor. Contudo, há boas notícias. Graças à magia de Merrick, Conrade desperta de seu sono. Com suas legiões restantes, o rei se prepara para se vingar de seu sobrinho, Fallow, e enfrentar a maior batalha da história de Evi. Ao sair da floresta de Setwick, Farmer e seus aliados encontram o acampamento Krug e decide se infiltrar nele disfarçado com as vestimentas do inimigo. Durante a infiltração, o protagonista encontra a jaula onde sua esposa está prisioneira. Naquele momento, alguns Krug surpreendem Farmer e o nocauteiam, enquanto Norik e Bastian são capturados. Farmer começa a temer que seu plano tenha falhado. Quando acorda, ele se vê subjugado por um avatar de Gallian, que admite não conseguir ler sua alma, como faz com os outros homens. Farmer, na verdade, é mais do que um simples fazendeiro. Em consequência, o avatar tenta enforcá-lo, mas Farmer consegue matá-lo com sua espada embainhada e se libertar da corda. Enquanto isso, Bastian e Norik estão no mesmo transporte que Solana. Embora ela esteja aliviada ao vê-los, eles não têm outra escolha senão informá-la sobre a morte de seu filho. Na tentativa de consolá-la, Norik garante que Farmer sobreviverá ao que está acontecendo e os resgatará dos Krugers. Nesse momento, um gravemente ferido Farmer é encontrado por Merrick, que lhe dá remédios e lembra que ele ainda não cumpriu seu destino. O protagonista acorda no acampamento de Conrade, que não compreende o que há de especial nele além de sua teimosia. Então Merrick revela a verdade bombástica. Farmer é, na verdade, o filho perdido do rei, e seu verdadeiro nome é Canden. O mago explica que, há muitos anos, Norik cuidava dos cavalos da falecida rainha e se viu envolvido em uma sangrenta batalha na passagem de Oxley. Após a carnificina, Norik encontrou uma criança de 3 anos vagando pelo campo de batalha, o filho da rainha e, portanto, de Conrade. Decidido a proteger a criança, Norik o levou para Stonebridge, onde cresceu e se tornou Farmer. Apesar dessa revelação, Farmer rejeita qualquer vínculo com o rei, e Conrade também não está contente em ter um fazendeiro arrogante como herdeiro. Irritado, ele se pergunta que tipo de brincadeira os deuses estão fazendo com ele. Seu leal mago responde que às vezes os deuses sabem o que é melhor para eles. Farmer, que cresceu em Stonebridge, alcançou a idade adulta e qualquer inimigo passa longe de eliminá-lo. Esse fato começa a convencer o rei. Embora Farmer continue indeciso, Merrick o lembra de que deve lutar contra as forças de Gallian, não pelo bem do rei, mas pelo bem de sua única família, Solana, Norik e Bastian. Mais adiante, Tarish, o comandante das forças de Evi, enfrenta Fallow, que o acusa falsamente de envenenar o rei. Nesse momento, Conrade aparece são e salvo, surpreendendo o Duque e o deixando atônito. As legiões sob o comando de Fallow, ao verem que o rei está vivo, consideram o Duque um mentiroso e picareta e retornam ao exército real. Isso não significa que a guerra está evitada, pelo contrário. Fallow conta com o apoio total dos Krugers, e com a ajuda da magia negra de Gallian, a guerra se torna inevitável. Não muito longe, Muriela, se sentindo culpada após ser enganada por Gallian, decide se juntar à batalha. No entanto, um cavaleiro Krug surge do nada e começa a persegui-la. Farmer e Tarish se encontram no calor da batalha, lutando bravamente contra os Krugers. Os monstros continuam surgindo do solo e das árvores, sendo bestas imparáveis e inteligentes, que utilizam catapultas para lançar bolas de fogos pelo campo de batalha. Eles até lançam a si mesmos. Gallian controla esse exército de criaturas através de um avatar, que rapidamente se torna o alvo dos soldados reais. Contudo, o Avatar é muito mais resistente e poderoso do que um Kruger comum, suportando centenas de flechas como se não fossem nada. No entanto, o Avatar de Gallian não é tão resistente em frente à ira de um fazendeiro em luto.
Farmer o derruba de seu cavalo com uma lança e lhe corta a cabeça. Enquanto isso, o rei luta contra vários Kruggers ao mesmo tempo, até ser atingido por uma flecha lançada por seu sobrinho Fallow. Furioso, Farmer salta sobre os Kruggers em uma tentativa de capturar o Duque, mas um outro avatar de Gallia se impõe em seu caminho. Embora Farmer consiga decapitar o avatar, Fallow já está fora de seu alcance. Nesse momento, Fallow está atravessando a floresta de Setwick, onde encontra a solitária Muriela, a qual pretende capturar. No entanto, vinhas mágicas prendem a guarda pessoal do Duck, e Elora se encarrega de resgatar Muriela. Apesar de tentar fugir, Fallow acaba encurralado pelas vinhas que o deixam sob os cuidados de Muriela. Enquanto isso, na mina de reféns, Bashan e Norik enfrentam os guardas Kruggers para permitir a fuga dos prisioneiros restantes. Infelizmente, essa batalha custa a vida de Norik e pode ter sido em vão, já que Bashan, Solana e os outros são interceptados pelos inimigos. Em seu leito de morte, o rei Conrad declara que Farmer é um guerreiro valente e possui as qualidades necessárias para ser um rei. Nesse momento, ele revela uma frase que Farmer já conhecia e confessa que costumava dizê-la quando era pequeno, com seu último suspiro. O rei o conhece como filho e pede que traga paz a Evi após sua morte. Enquanto isso, Fallow, derrotado, é escoltado por Muriela até o acampamento, e Tarish o desafia para um combate até a morte. Justo quando o Duque cai derrotado ao chão, o comandante descobre a morte do rei, o que significa que seu sucessor é aquele que ele estava prestes a matar. Fallow se levanta vitorioso e pede um urra por sua nomeação como rei. Claro, a única resposta que ele recebe é o silêncio. Poucos segundos depois, Merrick aparece com o legítimo herdeiro ao trono, Farmer o fazendeiro, e todos se ajoelham diante dele. Imediatamente, o protagonista pede que todos se levantem, pois ainda há uma batalha a ser lutada. Em Christwind, a fortaleza de Gallian, o Mago das Trevas observa a coroação de Farmer através de um avatar. Nesse momento, Gallian sente a presença do fazendeiro em Solana, especificamente em seu ventre, pois ela está grávida. Após o funeral de Conrad, o novo rei se dedica a formar um pequeno esquadrão para se infiltrar nas linhas inimigas, enquanto Tarish cuida dos campos de batalha. A equipe é composta por Merrick, Muriela e Elora, que decide se unir à cruzada de Farmer em prol de sua floresta. Após uma longa jornada pelas montanhas, Merrick se teletransporta até a guarda de Gallian, iniciando uma feroz luta com espadas voadoras. Embora Merrick se defenda com tudo o que tem, Gallian demonstra ser muito mais poderoso do que ele esperava, sendo capaz de multiplicar suas espadas. Esse feitiço pode significar a derrota do último mago luminoso, ao menos que sua filha assuma seu lugar. Por sua vez, Farmer se impulsiona com uma corda até uma fissura na montanha que lhe dá acesso à fortaleza de Gallian. Sentindo a agonia de seu pai, Muriela se teletransporta para o lado dele e Merrick lhe entrega todo o seu poder como seu último suspiro de vida. Enquanto isso, Bashan consegue se libertar de suas amarras e inicia uma rebelião com o restante dos prisioneiros. Na floresta de Setwick, ocorre uma grande batalha entre o exército de Evi e as ninfas contra os temíveis Kruggers. Em meio a esse caos, Farmer chega à fortaleza de Gallian e finalmente se reencontra com sua esposa. No entanto, antes de celebrar, ele precisa enfrentar o Mago das Trevas. Ambos se envolvem em um intenso combate de espadas, com Gallian usando sua magia para levitar pelo ar e lançar objetos contra Farmer. O protagonista, por sua vez, conta apenas com sua força bruta e mau humor para enfrentar o mago. Mesmo assim, Farmer consegue fazer o Mago das Trevas sangrar e ele não reage bem. O Mago das Trevas então submete o protagonista a um redemoinho de livros e pergunta qual tipo de vingança ele mais aprecia, a de um pai, a de um marido ou a de um rei. Nesse momento, Muriela aparece do nada e contraria o feitiço de Gallian, enquanto Solana pega uma espada e a crava no Mago das Trevas, que havia se esquecido da vingança de uma mãe. Apesar disso, Gallian se reincorpora e tenta devolver o favor a Solana. Farmer intervém a tempo e dá o golpe final no Mago das Trevas, eliminando também os avatares que lutavam contra o exército de Tarisha e devolvendo os Kruggers a seu estado primitivo. Com o sol voltando a iluminar o reino de Evi, Fazendeiro e Solana se preparam para assumir o trono como ex e receber seu futuro filho. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.